Olá, boa noite a todos. Então, todo mundo sejam bem-vindos hoje. Hoje eu vou fazer uma live. Deixa eu ver que horas são, se já está na hora de começar. Eu acho que é. Sim. Então, hoje eu faço uma live sem convidados. Eu faço uma live com vocês. Olá, Elisa, tudo bem? Então, hoje vou falar de imigrar vale a pena, né? Não vou falar necessariamente no Canadá, vou falar se imigrar em algum lugar vale a pena, tá? E hoje eu estou... Elisa, gostaria de conversar um pouco? Tá bom, vou te convidar. Eu não sei se... Eu te mandei um convite. Recusou. Ah, tá. Tá bom. Mas, Elisa, se você quiser, pode colocar tuas perguntas, tá? Então, justamente hoje eu vou estar falando sobre se vale a pena imigrar em outro país. E quem quiser perguntar alguma coisa sobre isso, ou dar sua opinião, qualquer coisa, fica à vontade, tá? Como não tem convidado, eu fico mais à vontade, assim, para interagir mais com vocês. Então, eu acho bem importante esse tema, né? De saber se imigrar vale a pena. Muitas pessoas pensam em imigrar, mas o que isso implica imigrar? Então vamos assim explorar esse assunto hoje, porque antes de você começar a construir um sonho inteiro sobre ir morar no Canadá, na Inglaterra, no Portugal, sei lá onde que for, tem que se perguntar o que é imigrar e se vale a pena. E para isso vocês têm que avaliar algumas coisas. Então, eu sou a Geneviève Pepin-Filion, sou diretora do Centre Quebec, mas também sou uma canadense, uma quebequense, e eu já morei em 4 países diferentes, contando o Canadá, né? Então, eu... Obrigada, Elisa. Que bom que você gosta dos vídeos. Eu faço para vocês mesmo os vídeos, faço para vocês tirar suas dúvidas. Eu já faz muitos anos que acompanho os alunos do Centre Quebec e conheci bastante brasileiros também que já tinham imigrado no Quebec, no Canadá, ou no Canadá inglês também. E eu acho assim, olá Priscila, olá Dona Bela, eu falo o nome que aparece, desculpa se não é o nome de vocês. Rominho, olá, tudo bem? Então, eu acho super importante, eu vejo que as pessoas têm muitas dúvidas, e é muito difícil, né? Eu sempre falo, na época quando começou o Centro Quebec, em 2003, faz muito tempo, então não tinha informação. Era super difícil achar informação sobre imigração. Era essa dificuldade que todo mundo tinha. Hoje é totalmente o oposto. Tem tanta informação que é difícil saber qual, eu ia dizer qual é verdade, isso pode ser, qual seguir, mas o mais importante é qual combina comigo, né? Porque não tem verdade, na verdade. Quando você pensa em imigração, não existe, assim, uma verdade. Não existe uma resposta. Uma pergunta, uma resposta. Não existe. Cada pessoa é diferente. Cada pessoa almeja alguma coisa diferente na vida. Então, o que é bom para uma pessoa não é bom necessariamente para outra. Então não tem. Sempre tinha pessoas que ligavam para o Centro Quebec, ou vinha visitar o Centro Quebec, vinha falar comigo, ou na época eu fazia palestras do Centro Quebec, hoje é online. Então, e as pessoas perguntavam, vale a pena emigrar? É bom, eu posso emigrar? Olha, tem duas coisas para se avaliar. Primeiro, você pode, no sentido de tem o perfil para conseguir migrar, isso é uma coisa, tá? Se você... Olá, Cleverson, tudo bem? Se você pode fisicamente conseguir, né, emigrar, é uma coisa. Mas antes disso, ou paralelamente talvez, mas você tem que se perguntar, eu quero emigrar. E por que eu quero emigrar? O que isso representa para mim? Isso é mega
importante. Falei que você tem que verificar se você pode imigrar, se você tem um perfil. Isso é importante também, gente. Eu já tive um aluno que depois de estudar 2 anos, na época era bem no início do Centro Quebec, eu não acompanhava muito o processo de imigração, eu cuidava da minha vida, eu dava aula de francês para imigração, acabou sendo, boa noite, aclaração, o Centro Quebec acabou virando especializado em preparação para a imigração do Quebec, porque pessoas começaram a me procurar, porque eu sou do Quebec, e começaram a perguntar se eu podia preparar eles. E aí, assim, né, as pessoas ficaram sabendo, apareceram, daí o Centro Quebec foi crescendo. Foi assim que nasceu o Centro Quebec, na verdade. Na época eu era professor de inglês, nem de francês, e começou dessa maneira. Então, e daí eu não acompanhava o processo, nem sabia como funcionava o processo na época. E eu tive um aluno que ele estudou com a gente durante 2 anos francês, porque era uma pessoa que tinha dificuldade a aprender idiomas. Então ele demorou bastante e ele fazia primeiro para depois a esposa e os filhos. Eu acho que ele tinha 3 filhos, pelo menos 3, talvez 4, mas acho que era 3. E aí depois de 2 anos ele veio me ver e falou assim que estava tão desapontado, tão triste, porque ele tinha acabado de perceber que não podia imigrar, que o perfil dele não era bom para imigração. Aí todo mundo do Centro Quebec, né, porque na época tinha bastante alunos, né? Era, sei lá, eu acho que era em torno de 120 alunos naquela época. E aí todo mundo ficou super triste para ele, porque esse rapaz ele tinha um sonho, era o sonho dele, ele queria emigrar, queria morar no Quebec, queria levar a família dele para lá, e não podia, por causa da idade e por causa da profissão. Que na época era mais baseado justamente na pontuação da profissão, da idade, tudo isso, e era mais estrito. Né? Se você não tinha profissão, não tinha outra opção, não tinha essas opções muito. Ninguém falava de visto de trabalho e estudar era bem complicado, era muito caro para ele, não era viável. Então foi assim uma despedida dele, foi alguma coisa de rasgar o coração de todo mundo. Eu fiquei, nossa, com o coração partido. Eu jurei para mim mesmo que nunca mais eu ia deixar isso acontecer. Então, sim, verifiquem se vocês têm um perfil para a imigração. Né? Tem várias maneiras de imigrar hoje em dia, vários vídeos sobre isso. Né? Eu fiz um mini curso sobre isso, que se chama Imigrar para o Quebec, Canadá é para mim. Eu vou colocar no ar também um mini curso que eu vou assim disponibilizar por um valor bem, bem baixinho. Quem quiser, depois eu vou anunciar. Ele não está no ar ainda. Mas, assim, aí nesse mini curso eu falo bastante. Eu não lembro quantas horas é, mas eu vou escrever depois quantas horas é. Mas é mais de 8 horas, eu acho. E esse mini curso, assim, eu falo bastante coisa sobre bastante maneiras de migrar. Só falta reatualizar, porque foi feito há 2 anos, no início da pandemia. Então, eu vou reatualizar para esta parte, agora, de 2020 para cá. Mas aí eu explico todas as maneiras de migrar, como que você pode ver qual a diferença entre estudar, entre migrar, tudo isso. Mas então, é importante você verificar isso, sim, antes de colocar todo o teu coração e alma nisso, depois ficar assim para baixo durante anos. Por favor, não passe por essa experiência, é triste, desnecessário, e se você não consegue migrar, então vira a página, é muito importante, exatamente, Cleverson, muito importante. E se caso você não consegue migrar, então vira a página e aproveita o que tem de bom que você pode fazer na vida, né? Não tem só isso na vida, imigrar para ser feliz, ok? Então, é importante você ir atrás, mas o mais importante também, paralelamente com isso, é verificar por que você quer imigrar e se vale a pena para você. Então, eu vou falar sobre isso hoje. Por que você quer imigrar? Faça uma lista. Pega uma folha de papel, pega, sei lá, Word, Excel, o que você quiser, um notepad, e vai escrevendo por que você quer imigrar. Qual que é a ideia na tua cabeça? O que você está pensando que essa imigração vai trazer para você? Okay? Não tem resposta certa e errada, mas o que isso vai trazer para você? O que você pensa em fazer com isso? O que você pensa que isso vai trazer para a tua vida de bom? Eu imagino que você pensa que alguma coisa boa vai trazer para você. Por que eu falo isso?
Só que não pode ser só um sonho, né? Não pode ser só uma coisa que, né? Tipo, eu tenho sonhos, né? Nossa, se eu fosse milionário, eu faria o quê? Nossa, eu ia ajudar todas as pessoas, ia criar projetos comunitários, eu ia viajar, eu tenho sonhos, mas tem sonhos e tem planos. Isso é diferente. Então, o teu sonho, ele pode se tornar um plano, e daí você verifica que você pode migrar, né, por causa do teu perfil, beleza. Mas esse sonho que virou um plano vai te trazer felicidade? Vai trazer uma melhoria para a tua vida ou não? Então, do que depende isso? Depende do país que você vai, depende se você vai conseguir, se o país vai te acolher. Olha, no fundo, 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 depende do que tem no teu coração, depende dos teus valores. O que te deixa feliz? O que é importante para você? Tem gente que quer emigrar porque, vou listar assim, as ideias, os pontos que as pessoas já me falaram, as razões por que eles querem emigrar, tá? Então, eu quero emigrar por quê? Porque eu adoro neve e frio. Isso é muito raro, tá? Raramente eu escutei essa razão. Tô brincando, gente. Tem gente que prefere frio do que calor e até ficam felizes com isso, tá? Olha, Pedroca, tudo bem? Seja bem-vindo. Mas não é, obviamente, a maior razão. Estou brincando, né? Eu sei que Quebec ficava em Curitiba, né? Na época que não era só online, hoje é só online. Mas como Curitiba é mais frio, muita gente dizia, né, que tá tudo bem no frio, não me importa, né? Eu gosto. Tô acostumado, pelo menos, né? Diferente de um baiano, né? Que chega no Quebec no inverno e nunca enfrentou uma temperatura de zero. Aqui chega a ter -2, às vezes -3, assim, então é diferente. Então, bom, brincadeira à parte, o que você quer melhorar? O que você quer mudar? Então, já ouvi muito, principalmente no início do Centro Quebec, né, que eu, aí, depois daquela história desse rapaz, né, eu comecei a acompanhar o processo de imigração, verificar se as pessoas que queriam começar a fazer francês podiam, de fato, né, entrar num programa de imigração e conseguir imigrar. Eu comecei a acompanhar para me certificar que a pessoa não ia perder tempo à toa, né? Aquele rapaz perdeu 2 anos, dinheiro, porque você vai aprender um idioma, você vai gastar dinheiro, né? E também não desmoronar o sonho da pessoa depois de perceber que não pode. Então, comecei a acompanhar assim, não porque eu sou um consultante em imigração, mas só para me certificar que a pessoa não ia perder seu tempo, seu dinheiro e acabar com o seu sonho, entrar em depressão, né? Então, me senti um pouco responsável disso. Comecei a acompanhar e muitas pessoas falavam, eu quero ir no Canadá porque lá é muito bom, lá é bem melhor que o Brasil. O Brasil é muito ruim. É falar mal do Brasil e falar bem do Canadá. Isso é perigoso, tá? Cuidado. Nenhum lugar é perfeito e nenhum lugar é imperfeito. Né? É impossível que o Canadá seja tudo de bom e é impossível que o Brasil seja tudo de ruim. Tem coisas boas nos dois lugares e tem coisas ruins nos dois lugares. A pessoa que pensa, é tudo de bom lá e aqui é tudo de ruim, essa pessoa... Olá, Karina, seja bem-vinda. Essa pessoa não está... como que eu posso dizer? Isso não é realista. Tá? Isso é uma ilusão. E ilusões vão trazer decepções. Porque a vida, ela não é tudo rosa ou tudo merda. Como diz, né? Então, não funciona assim. Por que eu falo assim? A pessoa pode se iludir muito com o Canadá, com o Quebec, como que é o Canadá, e depois achar que não era tudo aquilo. Mas também a pessoa pode se iludir pensando que quer ir embora do Brasil porque aqui é tudo de ruim e não vai sentir saudade de nada. Não é, tá? Daqui a algumas semanas eu vou ter uma convidada que já foi aluna minha e que ela chegou lá no Canadá e achou que era tudo de bom,
e não queria mais voltar para o Brasil. Depois, quando voltou para o Brasil para visitar, sentiu muita saudade, e depois foi difícil voltar lá. Então, esse causa um choque cultural na tua própria cultura quando você se desconecta da realidade dessa maneira, quando você passa a idealizar uma outra cultura ou outro lugar, que seja o Canadá ou o Brasil. Não é saudável mentalmente e emocionalmente fazer isso. Eu não recomendo, tá? Eu recomendo tentar ser realista. E hoje em dia tem tanta gente fazendo tanto live, tanto blog, tanto vídeos no YouTube, no Instagram, em qualquer lugar, que é muito fácil você conseguir ter a opinião de outras pessoas. Mas, peraí, são as opiniões de outra pessoa, que são super válidas para essa pessoa, que são super válidas para te dar uma ideia de o que essa pessoa está vivendo. Se você se conecta com essa pessoa, se você começa a seguir essa pessoa, e que você vê que você tem muito em comum com essa pessoa, pode ser uma boa indicação que o que ela está passando, porque ela está passando, pode ser a mesma coisa que você passaria, mas é só uma indicação, não garante nada, tá? O Cleverson fez uma pergunta: seria interessante passar umas férias no Quebec antes de iniciar o processo de imigração? Sim e não. Sou chata, né? Nunca dou resposta claramente. E que tudo depende da pessoa. Então, vou explicar. Se você tem... Olá, tudo bem? Se você tem dinheiro para, não vou dizer gastar ou desperdiçar, investir. Né? Para investir numa viagem no Quebec e que você está a fim de ir lá para ver, porque você não tem certeza. Você quer ir lá e você quer ver por você mesmo. Mas aí você vai lá, vê, gosta, volta e tem certeza que quer ir para lá. Será? Quanto tempo você ficou lá? Você foi no verão? No melhor de tudo? Por quê? Você não ia passar suas férias no inverno a -30, né? Ou você foi a -30 porque você queria ter certeza que aguenta aquele frio e que aguenta um cotidiano naquele frio. Então, a maioria das pessoas vão no verão. E aí no verão tá calor, tá 30, 32, 28, 25. Tem um montão de festivais, montão de shows lá fora, maioria de graça, montão de coisa para fazer, tá lindo, maravilhoso, todo mundo tá sorridente, tá social, conversando. Porque o verão, né? É porque a maioria estão de férias também no verão. Pegam férias no verão. No verão todo não, mas pegam suas férias no verão. E a maioria, com todo mundo. Então, se é o caso, você vai ter uma boa ideia de como é o verão no Quebec quando você está de férias. Mas você não vivenciou como que é viver na rotina lá, né? Então, sim, é legal, mas você não vai saber como que é viver passeando no lugar. Então é um pouco falso essa maneira de ir visitar e de ver se seria bom para você. Não é que eu digo que não vale a pena, mas não vai responder a tua pergunta 100% se você está indo para verificar se você realmente ia gostar de morar lá. Porque você só pode conhecer como que é morar no lugar, morando no lugar. Infelizmente. Então é melhor, eu acho, você seguir uma pessoa, olha Laura, seguir uma pessoa que vai falar do Quebec, que vai te dar bastante informação, alguém que está lá, que está te mostrando o que eles fazem, que eles vão no supermercado, fazem aquilo lá, que tira neve. Cuidado para também não seguir pessoas, não ficar vendo vídeos de pessoas que só mostram coisas boas. Principalmente alguém tem alguma coisa a vender, tá? Eu tenho uma escola de francês, eu vendo curso de francês, mas eu não estou fazendo esses vídeos para isso. Estou fazendo esses vídeos para vocês tentar sentir na pele o que é o Quebec, o que é um quebequense, o que é a vida de um quebequense, como que ele pensa, como que é essa integração nessa nova vida.
Então, o Centro Quebec, a gente sempre fez de um jeito para tentar fazer uma imersão. As pessoas entravam no Centro Quebec e era como se fosse assim um pequeno Quebec, uma grande família, um pequeno Quebec. E era bem legal, mas e funcionava. Né? Entrava lá, a gente falava francês, todo mundo falava francês, saía, voltava a falar português. Então, era uma imersão que a gente queria. Então, agora eu estou querendo recriar um tipo de imersão para você sentir na pele o que, que é. É bem difícil fazer isso sem estar no local. Mas você seguindo uma pessoa, vendo o que, que ela está fazendo, não só de vez em quando, né? O tempo todo. Aí você vai começar a ter uma ideia do que, como que é a vida dessa pessoa, o que, que ela faz. Ou pelo menos o que, que ela está mostrando no vídeo, né? Porque as pessoas às vezes mostram o que eles acham que as pessoas querem ver, para ter seguidor, para ter likes. É polêmico tudo isso, né? Mas é o jeito de você conseguir ter um pouco de informação. Olá, Daniela. Olá, Joyler. Então, agora eu tenho alguns corajosos que eu conheço que foram passear. Nós estamos falando se vale a pena ir passear, visitar o Canadá, né, de férias, para ver se é isso que você quer morar lá. Então, eu já disse, né, que na verdade, se você for no verão e vejo tudo de bom, você não vai saber como que é ruim de lá. Então, aguentar o bom, todo mundo aguenta. Aguentar o ruim que é mais difícil. Então, eu tenho alguns alunos que foram passear no inverno para ter certeza que eles iam aguentar o inverno. Então, o passeio não foi tão agradável quanto no verão, mas eles voltaram com a dúvida um pouco sanada em relação a aguentar o frio fisicamente. Mas, obviamente, eles não sentiram na pele como que é tirar neve do estacionamento, como que é tirar a neve do carro todo dia, como que é dirigir no gelo, como que é essa rotina, passar um inverno todo, né? Tem essa questão que escurece lá por 4, 4:30 durante o inverno, aqui também no Brasil, mas aqui o problema é que junta isso -15, -10, -20, -30, fica um pouco mais pesado, um pouco mais deprê, né? Falta mais vitamina, o sol lá não é muito forte, né? Em Curitiba faz frio no inverno, só que quando o sol sai, esquenta de vez. Lá não, no inverno, quando o sol sai, não esquenta tanto. Não esquenta nada, na verdade. Você fica assim, raio de sol, eu acho que tô sentindo aqui na pele, acho que eu senti alguma coisinha. Tá? O sol no inverno é fraco, bem fraco, ele não esquenta muita coisa não. Tá? Então ele não traz vitamina para as pessoas e isso é difícil psicologicamente, tá? Porque fisicamente a gente precisa dessa vitamina C e D também, então não é C, desculpa, é D, então não é tão legal. Então, se você for no inverno, Clever, para responder a tua pergunta, né? Então vai ser melhor. Mas mesmo assim, é só passear de férias. Então vale a pena ir. Se você tem essa grana para gastar, né, para investir, para ir lá e sentir tudo, se você está muito na dúvida e depende muito de como que é, sei lá, andar de metrô em Montreal, como que é no inverno, como que é, não sei o que você quer verificar exatamente, sim, pode ir. Mas nada como tentar, né? Então, outra coisa, vale a pena, vou incrementar a tua pergunta com outra coisa. Vale a pena ir lá para fazer um curso de francês rápido, aprender rápido e voltar? Isso, pela minha experiência, do que eu acompanhei, meus alunos que fizeram, nenhuma vez valeu a pena. Tá? Pode ser que tenha alguma escola que faz que vale a pena lá, mas até hoje eu desconheço. Tá? Por quê? Porque você chega lá, você vai estudar. Primeiro as pessoas vão lá para aprender o francês do Quebec. Eu vou estudar no Quebec para aprender o francês do Quebec, dar um intensivão assim e melhorar. Só que chega lá e a maioria do que eu fiquei sabendo, a maioria dos professores que eles pegaram não era o quebecois, era imigrante, que estavam lá e estavam trabalhando, porque eram novos quebequenses, novos canadenses, e estavam dando aula de francês, com outro sotaque, outro vocabulário. E o maior, isso tudo bem, né? Cada um tem seu sotaque, seu vocabulário,
no fim, você tem que entender o quebecois, você tem que entender os imigrantes que falam francês de outro lugar do mundo. Então, isso não é problema. Mas se você vai lá para aprender o francês do Quebec, pode ficar desapontado, porque provavelmente não é isso que você vai aprender, infelizmente. Tá? A menos que você vá num lugar bem especializado em francês do Quebec. Se tiver, eu não conheço até hoje, porque eu não pesquisei ultimamente, mas na época não tinha. Então, que essa, não é obrigatório também aprender o francês do Quebec. Mas é claro que ajuda bastante quando você chega lá, que você entende o sotaque das pessoas e que você também fala com o mesmo sotaque. Isso traz um sentimento de pertencer, as pessoas gostam, quer ou não quer, né? O quebecois, ele sempre se sentiu colocado de lado, né? Com os ingleses, porque ele em volta do Quebec só fala inglês, no resto do Canadá e nos Estados Unidos. E como a França cortou a ponte com a colônia francesa na época, né, que era antes de ser o Quebec, né, quando era o Baixo Canadá, nessa época, se sentiu abandonado pelos franceses e tudo, então ficou meio que sozinho, né? E o francês do Quebec não era bem visto na época, hoje está super bem vista na moda, tem até escola de quebecois na França, e fica chique, legal aprender o francês do Quebec, né? Mas não era assim antigamente. Então, quando você chega lá no Quebec, você está falando até com sotaque ou alguns vocabulários do Quebec, a pessoa se surpreende, o quebecois, ele pensa, mas como que você fala assim, do jeito da gente, né? Onde que você aprendeu isso tudo? Isso cria uma confiança. Isso pode abrir portas, às vezes, né? Em vez de você encontrar uma reticência um pouco, às vezes, com imigrante, né? Porque a pessoa simplesmente não sabe se a pessoa vai conseguir se comunicar bem, se ela vai entender ela bem. Não chega a ser, às vezes, preconceito. Chega a ser só uma preocupação de será que essa pessoa fala francês suficientemente bem para render bem no trabalho e para conseguir trabalhar com os colegas? Essa é uma preocupação normal de quem chega com outro idioma. Não considero sendo preconceito, tá? Raramente eu vi preconceitos assim com estrangeiros que vinham emigrar para trabalhar no Canadá. Raramente. Tem, mas pouco, tá? Vejo mais assim preocupação. Eu até acompanhei quando eu tinha entrevistas ao vivo com o pessoal do governo. Aqui já acompanhei, já ajudei, já fui contratada uma vez por uma empresa para ajudar a avaliar o grau de conhecimento cultural que a pessoa tinha e dar minha opinião sobre como essa pessoa ia se integrar, né, dentro do mundo de trabalho, do mercado de trabalho e da empresa. Então, já participei disso também. Eu sei que é importante, a pessoa se pergunta isso. Essa pessoa entende como que a gente funciona, tudo, né? Então, é importante. Deixa eu ver aqui a pergunta. Algumas empresas recrutam pessoas para trabalhar no Quebec sem exigir o francês e depois permitem você aprender o francês. Não exatamente, tá? De novo, sim e não. Algumas empresas recrutam pessoas para trabalhar no Quebec exigindo um mínimo de francês, porque você não pode chegar lá querendo trabalhar se você não falar nada. É impossível conseguir trabalhar com as pessoas, tá? Mas se você não tem o francês suficiente, acontece cada vez mais da empresa topar você vir e te ajudar pagando o francês uma vez que você está lá trabalhando. Eu conheço algumas pessoas que conseguiram um emprego onde não precisava do francês, que podia se virar com inglês, principalmente com informática, tá? Mas não gosto de dizer, eu não vou dizer assim, sim, você consegue chegar lá sem francês e você vai conseguir trabalhar. Não posso afirmar isso. Que isso é uma minoridade, é muito raro. Porque pela lei do Quebec, as pessoas têm que falar francês. Os empregos têm que ser oferecidos em francês. E eles têm que recrutar pessoas que falam francês. O francês é protegido no Quebec para não desaparecer.
tá? Com tantos imigrantes que chegam, se a gente não fizer isso também, vai acabar perdendo. Porque nós moramos no mar de pessoas que falam inglês em volta da gente. Então, se o Quebec não preservar seu idioma, sua cultura, vai desaparecer. Com muitos imigrantes chegando, pior ainda, vai desaparecer, com certeza. Então, pior ainda, o fato que é perigoso desaparecer, né? Não, não é pior que chega o imigrante, é bom que chegue o imigrante. Então, entendeu? Agora, porque eu já vi pessoas fazendo entrevista, eu ultimamente também, fazendo entrevista, não precisa mais ser pessoalmente as entrevistas, é online, ou por telefone. Não é tão fácil assim também, né? Por telefone é difícil. Online é melhor, mas dá um nervosismo, né? Então, fazer entrevista e a pessoa fala, ó, gostei muito de você, gostei muito do teu perfil, o que eu preciso? Eu vou te dar mais 3 ou 6 meses para dar um gás no francês e depois a gente faz outra entrevista para ver se eu consigo te contratar. Então, o francês é importante. E se você conseguir um emprego sem falar francês, não vai ser o melhor emprego que você poderia ter. Não vai ser o emprego que você deseja. Pode te abrir uma porta, mas não para o que você quer, não para a tua carreira que você quer, né? Ou você chega pensando, eu vou trabalhar na minha área, com francês baixinho, difícil. A menos que a tua área seja lavador de pratos. Aí não precisa falar quase nada, né? Então, é bem importante o idioma. Em qualquer lugar que você for, é importante. Tá? Quando eu cheguei no Brasil, em 1999, eu conheci bastante pessoas que falavam francês, alemão, inglês, da Inglaterra, ou americanos, e que não falavam português, que não tinha aprendido quase nada de português. E não fazia questão de tentar falar e achava ruim que o brasileiro não falava inglês. Tá erradíssimo isso. É irritante, né? Fala sério. Arrogante. Quem tá achando que chega num país e quer que todo mundo fale o seu idioma? Não é assim. Você tem que aprender, você tem que se adequar, né? Senão você está fechando a porta a tantas pessoas. Primeiro que passa um ar de arrogante, né? Mas, segundo, quantas pessoas você está deixando de conhecer? Quantas situações você não vai poder fazer, porque você não vai poder se integrar culturalmente. Mesmo que você consiga um emprego onde trabalha em inglês. Em outro idioma, difícil. Poderia ser espanhol, que espanhol seria o terceiro idioma, vamos dizer, no Quebec, mas só espanhol? Não conheço, tá? Então, vamos dizer que você conseguiu um emprego que se trabalha em inglês. Tá bom. Mas você tem que ir comprar coisa no mercado, você tem que botar gasolina no carro, você tem que falar com o concierge, que é o zelador do prédio onde você mora. Você tem que falar com a creche, com a escola, tem que ir para o hospital, você tem que ir no dentista, você tem que comprar roupa. Você vai fazer o quê? Vai fazer o quê para viver? Então você precisa desse idioma, tá? Em Montreal até consegue se virar em inglês, mas tem muitas oportunidades muito boas fora dos grandes centros urbanos. Se você fugir de Montreal, se você tentar ir... Quebec, a cidade de Quebec é uma grande cidade também, mas a maioria das pessoas não falam inglês. Quem não fala inglês e vai para Quebec, se dá bem. Porque não precisa falar inglês. Em Montreal você precisa falar francês e inglês quase fluentemente os dois para poder trabalhar. As pessoas têm a expectativa que você vai ter os dois. É meio normal em Montreal. Então, quem não quer aprender 2 idiomas super bem, pode optar por uma outra cidade. Sherbrooke, que é a terceira maior, ou quarta maior cidade, eu sou de lá, a gente fala até Sherbrooke, então essa é bem bilíngue, essa cidade. Tá meio, né? Muita gente fala inglês, muita gente fala francês. Tem todas as cidadezinhas, vilarejos em volta de Sherbrooke que falam muito inglês, assim, bastante. Então, é importante. Tá? Então, voltando. A gente estava falando sobre ir para lá para visitar. Então, cuidado para ir, né? Se você decide ir para o Quebec para estudar francês. Além do que você vai gastar uma grana danada, porque o curso lá vai ser em dólar. E eu vi muitas escolas cobrando em dólar americano,
no Canadá para curso de francês ou de inglês. Não entendo isso, estamos no Canadá, por que cobra em dólar americano? Só para lucrar mais? Não concordo com isso, pessoalmente, tá? Mas a pessoa vai gastar mais ainda por causa disso. Então tem a passagem que é mega cara, tem o curso que vai ser mega caro, você vai ter que comer, você vai ter que dormir em algum lugar. Então tudo isso custa muito dinheiro. E o problema, maior problema, se você vai estudar lá, que você vai entrar num curso onde vai ter vários imigrantes. Por que isso é um problema? Porque o brasileiro, ele tem muita facilidade em aprender francês, por causa que é muito parecido ao português. Agora, um chinês, um russo, até alguém que fala inglês, que quer aprender francês, japonês, sei lá, qualquer outro idioma, é muito diferente, é muito complicado. Gente, tem idiomas que não tem feminino, masculino. Quando fala os artigos, aí você vai sentar numa turma, onde o professor vai passar 30 minutos para explicar como que é o artigo o, a, em francês, sendo que você saca assim, porque é a mesma coisa, é só traduzir. Você vai perder tempo e dinheiro, porque essa aula não vai render, porque os outros vão ter dificuldade e você vai ter que esperar o ritmo deles. Pagar para aula particular lá no Canadá não dá, é muito caro. Tá? Então, eu já tenho alunos, eu tenho pelo menos 4 alunos, que eu me lembro assim, que foram para lá e que ficaram de 2 semanas a 4, 5 semanas para estudar francês num curso. E voltaram pensando que, yes, eu vou ter pulado tipo 1 ou 2 níveis de francês fazendo isso. Voltaram, a gente fez a avaliação do francês deles para ver se mudava de turma. Olha, a maioria nem mudou de nível. Uma pessoa conseguiu mudar de um nível, porque estava no final de um e foi para o início do outro, mas não tinha muita conversação e a conversação não era muito avançada, porque os outros tinham dificuldade. Tá? Então, eu lembro que tinha 3 alunas que queriam fazer isso, mas não tinha esse dinheiro. E elas pediram para a gente bolar um intensivão, como se fosse assim, fazer um curso de francês lá no exterior, sabe? Tipo, 8 horas por dia, 6 horas por dia, alguma coisa assim. De francês, imersão, prática, assim, conversação, tudo. Enquanto os outros foram para lá, elas fizeram isso. E fizeram um mês todos os dias, 6 ou 8 horas. Eu acho que era 8 horas mesmo, era puxado, 6 horas, mas era muito puxado. E pausa no almoço, a gente ia almoçar juntos, falando em francês ainda, voltava, continuava, não parava. E elas pularam assim, de um nível e meio, assim, pularam assim, num mês, fizeram uns 4, 5 meses de aula de evolução. E não custou nada, custou caro, né? Porque foram aula particular, mas a gente montou um grupinho em 3, então ficou mais barato, a gente conseguiu baratear mais para elas, mas não pagaram passagem, né? Só pagaram o curso em reais, né? Não em dólar americano. Então ficou bem mais barato do que elas teriam gastado lá. Então, se vocês têm a oportunidade de fazer isso, bem melhor. É fácil aqui no Brasil, porque no Brasil você vai ter um professor que quer ou não quer. Mesmo que é bom o professor sempre falar o máximo possível de francês, se ele consegue traduzir, ou pelo menos explicar um ponto gramatical difícil em português em 3 frases, em vez de perder 20 minutos tentando explicar, fazendo mima assim em francês, gente, né? Vamos perder o tempo, vamos traduzir essa explicação, depois a gente pratica em francês. Então, se tem essa facilidade, e daí todo mundo na turma fala português, todo mundo tem mais ou menos as mesmas dificuldades, mais ou menos as mesmas facilidades. Isso faz que você poupa tempo e dinheiro, né? É mais agradável também. Então, pessoalmente, eu falo assim, pode ser que tenha uma escola maravilhosa que nasceu lá, que eu não estou conhecendo, se vocês descobrirem, por favor, me fala, para eu poder recomendar, tá? Mas eu não posso indicar, não sei, tá? Então, esse é um ponto de cuidar. Agora, vale a pena emigrar? O que você quer? O que é importante para você? Estava falando de valores pessoais. Então, depende porque você imigra.
Tem pessoas que vão lá e ficam super felizes, é isso que eles queriam a vida toda, se sentiram que nem um peixe fora da água aqui no Brasil, chegaram lá, estão se sentindo em casa. Beleza, tá? Agora, eu gosto muito do Brasil, né? Eu gosto muito do povo brasileiro. Eu senti o contrário, né? Eu me senti em casa aqui com as pessoas e tudo. Então, o Brasil traz alguma coisa que eu gosto bastante para mim. Eu fiquei 9 anos no. Fiquei 13 anos aqui, fiquei 9 anos no Canadá e agora a gente voltou. Vai fazer 2 anos que a gente está fazendo um projeto aqui. Vamos ficar alguns anos aqui, depois a gente volta para o Canadá. Então, mas eu gosto muito de muitas coisas aqui. Então, do que eu gosto aqui? Do que a pessoa gostou lá? Do que a pessoa que não gostou? Isso seria interessante, você procurar pessoas que não ficaram no Canadá, que foram para lá, mas resolveram voltar para cá, para descobrir, para aprender, saber o porquê. Por que voltaram? Se é tão bom lá, por que voltaram? Por que não estavam felizes lá? Então, tem vários motivos por quais a pessoa pode voltar. Isso é interessante, porque, na verdade, você quer saber, eu vou conseguir migrar com sucesso? Migrar com sucesso, para você quer dizer o quê? Né? Você vai ficar rico? Milionário? Ou você vai ficar feliz? Isso é importante de saber, porque se você quer ficar milionário indo para o Quebec, o Canadá, eu não sei se você vai conseguir. A maioria não vai ficar milionário, tá? Pode ficar bem, conseguir comprar sua casa, seu carro, fazer suas férias e viajar para outro país uma vez por ano com a família, viajar 2, 3 viagens, acampar, sei lá, fazer viagem de pesca, não sei o que você gosta de fazer. Mais milionário, eu não conheço nenhum no Canadá e eu não conheço nenhum imigrante que ficou milionário. Imigrante também não. Mas a maioria acaba que falava que queria isso, acaba vendo que tem outras coisas boas e que isso talvez não era a maior meta, ou que não precisa ser milionário para estar bem, tá? Então, cuidado com isso. O que você quer de ir para lá? Agora, quem volta, isso é muito legal. Eu corro atrás de quem volta. Tem uma que acabou de voltar, estou esperando um pouquinho, vou entrar em contato porque eu quero saber. Queria fazer uma live com ela. Por que voltou? Por que voltou? É super interessante, super importante. Mas eu conheço 4 pessoas que voltaram, né, desde 2003, dos alunos do Centro Quebec, eu sei que 4 voltaram, que eu sei, né, que eu saiba. Talvez tenha mais, mas que eu saiba, então tem 4 que voltaram. Uma voltou porque foi para o Quebec, ficou um pouquinho, meio que não era o que ela imaginava, não ficou muito tempo, mas não sentiu que era o que ela achava, acabou indo para Toronto, ficou lá e trabalhou bastante. Toronto é uma cidade muito parecida com São Paulo, que é tudo é mais caro, então a maioria das pessoas que eu conheço em Toronto trabalham 1, 2, às vezes 3 empregos para conseguir pagar o que eles querem. A menos que a pessoa se contente de menos, aí não precisa trabalhar tanto, dependendo do ritmo de vida, do estilo de vida também da pessoa. Mas depois de um tempo acabou não sentindo que era o lugar dela e voltou. Então, foi uma desilusão, né? Então, isso era bem no início e eu não ensinava tanto a cultura do Quebec também e do Canadá, então depois eu comecei a ensinar bastante a cultura para as pessoas entenderem como que é a mentalidade da pessoa, o que ela pensa, o que ela quer da vida, o que é um sucesso, né? Para um canadense, um quebequense, é um pouco diferente entre os dois, porque são 2 culturas diferentes no mesmo país. É que nem se você está comparando o que um gaúcho quer da vida e o que um baiano quer da vida. Quer ou não quer, são diferentes, eles não querem a mesma coisa, tá? Eles têm uma cultura diferente. Temperatura diferente traz cultura diferente também, influencia. Então, ela voltou. Aí eu sei que tem um casal que voltou também, por causa que a família, tinha pessoas bem doentes na família, eles queriam voltar para ficar perto e cuidar da família, e acabaram ficando. Eu sei que tem outras pessoas que voltaram porque tinha uma empresa, e a empresa da família, e a empresa não estava indo muito bem, então voltou para ajudar, e que eu saiba, acabaram ficando também. E tem pessoas que eu sei que voltaram,
que não necessariamente foram meus alunos, mas eu sei que pessoas voltaram, porque alguma coisa que era importante para eles não tinha lá. Então, por isso que eu falo, faz uma lista do que é importante para você. Porque você tem que verificar se isso tem lá, se possível, antes de ir, tá? Então, para essas pessoas, eram os valores que o povo tinha lá, principalmente ligado com espiritualidade ou religião, religiosidade, vamos dizer. O povo no Quebec não tem, assim, uma fé, vamos dizer, muito forte em algum tipo de religião, né? Ou espiritualidade. Aconteceu alguma coisa, depois eu faço outra live sobre isso, que fez que as pessoas deixaram de lado a religião, que a maior religião lá, a maioria era católico, e deixaram de lado. Pode parecer horrível falar isso assim, né? Mas tem um porquê, tem um histórico e sabendo dá para entender, tá? Outra coisa, se você não consegue ter curiosidade de entender, de escutar, de aprender, de entender, de aceitar o que esse povo, outro povo onde você quer emigrar, vive com a cultura deles, por que eles tomam tal tipo de decisão, porque eles têm tal tipo de valor, talvez emigrar não seja para você, porque você está indo morar num local onde as pessoas pensam de um jeito X, a maioria, a cultura, pensa de um jeito X, né? Como assim todo mundo pensa igual? Não, todo mundo não pensa igual, mas se você chega no Japão querendo beijar, abraçar as pessoas, você vai se dar mal. Não é bem assim que a cultura faz. Então, nesse sentido, as pessoas fazem um jeito meio igual. Se você chega, um japonês que chega aqui, que não quer, não aguenta que ninguém toca nele, abraça, beija, vai se dar mal, vai parecer que é uma pessoa fria, que rejeita todo mundo. Entendeu? É um traço cultural que, quer ou não quer, está presente no cotidiano. Então, faz parte. Se você não está aberto o suficiente para ser curioso e querer ter o interesse de aprender, fica difícil você conseguir se integrar, né, numa nova sociedade, qualquer uma. Fica complicado. Eu sei, eu já tentei me integrar em 3 sociedades diferentes. Eu morei na Coreia do Sul, 10 meses, eu morei 10 meses no Japão, voltei para o Canadá, achando que eu não ia morar em outro país mais, porque eu achei muito difícil, foi super interessante, descobri muita coisa, mas o cotidiano, eu gosto, assim, da cultura desses países, mas eu não consegui viver nessa cultura, nesses países, não consegui ter esse cotidiano como sendo o meu cotidiano. Aquilo lá não combinava comigo. Era como se fosse outra pessoa, não era eu. Eu não conseguia eu ser eu fazendo ai, ai, ai. Isso não era eu. Eu não conseguia me sentir. Para você viver assim em cultura diferente, assim, não passear, né? Passear você fica você, descobre as coisas maravilhosas, volta para casa. Para morar, você tem que entrar no papel de ator e mudar um pouco o teu jeito de fazer as coisas. Então, se você não quer se sentir infeliz numa nova cultura, porque ela não tem nada a ver com você, você meio que pega você, né? Eu sou a Genevieve, e a Genevieve no Brasil é um pouquinho diferente, é como se fosse uma atriz que está num papel diferente, num filme diferente. Então, ela não fala, quando alguém pergunta, você quer ir no cinema? Ela não fala, não, não quero ir, porque isso é rude em português. Em francês, fala, não, então pô, né? Tudo bem. Mas em português não, fala, cinema, nossa, até que ia bem, né? Nossa, boa ideia. Acho, vou pensar na ideia, vamos ver se dá, né? Seria uma boa mesmo, né? E aí muda de assunto, aí não toca mais no assunto e fica por isso. Aí fica mais ou menos um não, né? Porque não vou no cinema no final. Só que eu não falei não na cara da pessoa. Então tem que aprender um novo jeito de ser, um novo jeito de falar. Não é só aprender a palavra, que não é não, que eu quero é je veux. Não é só isso. Você tem que aprender como que você vai comunicar o que você quer comunicar. Como que as pessoas vão responder para você.
né? Se eu pergunto para alguém, tá afim, né, de ir no cinema, e a pessoa fala, é uma boa, né, vamos, sim, vamos. E fica por isso, depois no final ela vai embora e não fala nada. Eu tenho que entender que a pessoa não estava afim, ou não estava afim de ir comigo, ou não estava afim de ir no cinema naquele momento, ou está cansado, está sem grana, sei lá. Então, tem que aprender a decodificar a cultura. E muita dessa decodificação vai através do verbal, que é o idioma, e do não verbal, que é a comunicação da cultura, da maneira que comunica, né? Então, isso é bem importante, você ser aberto e conseguir. Então, imigrar vale a pena? Depende. Você é uma pessoa que quer descobrir uma outra cultura? Você é uma pessoa que você se vê morando do outro jeito, uma outra cultura? Né? Pense no gaúcho que vai morar na Bahia. Pense no baiano que vai morar no Rio Grande do Sul. Qual o choque cultural que eles iam ter? Qual o choque climático que eles iam ter? Já tem no Brasil isso. Então, imagine no outro país. Pode pensar que é maravilhoso pensar de ir morar no Canadá ou no outro país, mas é o cotidiano. É tudo que você não vai ter mais. É tudo que você vai ter que se adaptar. Não estou querendo desencorajar vocês. Estou falando a real. Não é mar de rosa. Não é tão fácil no início. Se você quer imigrar, você tem que planejar. Pelo menos, você vai ter que esperar uns 3 a 5 anos. No mínimo 3. Tá? Há 5 anos para você sentir que aquilo lá é teu novo lar, você está se sentindo em casa. Vai demorar todo esse tempo. Vai ser uma adaptação lenta, gradual, com vários temas, vários assuntos, né, várias coisas, e cada vez mais profundo em cada coisa. Tá? Não é assim, cheguei, tô aí. Mesmo que você chega, você vai com visto de trabalho, você entra, já começa a trabalhar. Maravilhoso. Né? Financeiramente é maravilhoso. Mas você vai ter um choque cultural mesmo assim. Com os colegas, com o chefe, com a família, com a família no Brasil, tua família lá. Eles também vão estar bem ou não? Cada um, se você vai sozinho é uma coisa. É o bom de ir sozinho que você não... Você se basta. No sentido que é você. Se você gostou, você gostou. Se você não gostou, não gostou. Agora você está com uma família, tem outras pessoas lá com você. Se eles não gostam e você gosta. Ou se eles gostam e você não gosta. Eu vi isso também acontecer. Eu vi pessoas que, antes de imigrar, um falava numa turma para o professor, e Deus me livre no Canadá, essa pira dele, eu não estou querendo ir. Não, eu sei que vai desistir daqui a pouco. E ele falando na minha turma, nossa, meu sonho, eu não vou desistir de jeito nenhum, eu quero ir para lá. E eu pensando, meu Deus, o que eu faço? Eu falo para ele que ela falou isso? Eu falo para ela que ele falou isso? O que vai acontecer depois que eles chegaram lá? Vão se separar? Ou, tipo, ela não vai querer ir, ele vai querer ir? Como assim? Esse é um assunto, gente, que não dá para empurrar com a barriga. Você tem que ter uma conversa franca sobre isso. Porque se você não tem essa conversa aqui, imagine quando depois de ter ficado 3, 2, 3, 4, 5 anos lá, um fala, basta, eu não quero mesmo, nunca quis vir para cá, eu volto para o Brasil. E outro, faz o quê? Eu já vi essa situação. Eu já vi pessoas que se separaram, um voltou, outro ficou. E eu já vi pessoas que não quiseram se separar e voltaram. A família, com os filhos e tudo. E aquela pessoa que queria voltar, voltou. E a outra, que não queria voltar, voltou. Mas com o rabo entre as pernas. É muito triste. Pior ainda do que antes de ir. Porque agora eu já tinha tido um gosto do que era. E tinha visto que era isso mesmo que queria. Aí eu não sei como que foi a volta deles aqui, como que foi o resto do cotidiano da vida deles aqui, tá? Mas não deve ser fácil. Deve ser difícil isso. E eu acho que fica muito pesado num casal isso. Acaba sendo que um deve estar culpando o outro, mesmo que não fala, né? Emocionalmente. E, pessoalmente, não acho muito saudável para o casal. Mas eu venho de uma cultura onde que a gente fala as coisas, né? Então, não estou acostumada a empurrar com a barriga assuntos bem
importante que nem esses, mas esses acho perigoso empurrar com a barriga. Pelo menos esse assunto seria bom pôr na mesa. Tá? Tipo, plano A, a gente migra, dá tudo certo, nós dois gostamos. Plano B, a gente vai lá, dos dois não gosta, o que a gente faz? Temos um trato que a gente tenta 3 a 5 anos, e se não der, a gente volta? Ou a gente arrisca de se separar? Plano C, os dois não gostam, voltamos. Só que só depois de 3 a 5 anos, porque é possível que a gente não goste antes, porque ainda não chegamos a se integrar totalmente, né? E daí não abriu todas as portas que podiam se abrir para a gente. Isso também, tá? Então, e também plano D, plano D, um gosta, o outro não gosta, é possível que a gente se separe, que um volta, que o outro fica, tá? Já vi também um casal muito querido, casal 20, assim, sabe? Casal 20, casal 10, esqueci, casal 20 é a expressão. É assim, estudando junto para ir, né? E acabou que um teve que ficar para ajudar a empresa, da família, tudo. E ela foi, então ela disse, então eu volto, pronto, né? Ela foi. Foi, porque era a principal, eles tinham feito imigração separadamente, acho que talvez não eram casados, eram só namorados, alguma coisa assim. E ela foi, eu acho que foi um ano, ela ficou lá um ano, e depois ele foi. Só que quando ele chegou, não deu mais. Simplesmente não eram mais as mesmas pessoas. Ela tinha mudado muito. Porque uma imigração muda você. Deveria mudar você. Porque isso quer dizer que você está integrando novas coisas da cultura. Não precisa integrar tudo, né? Na tua casa você pode continuar comendo arroz, feijão, pode continuar comer quindim, pode continuar a fazer churrasco, falar português, escutar Globo, se quiser. Pode continuar fazendo o que você quer, né, que você gosta da tua cultura, do idioma, mas lá fora não. Lá fora você tem que se integrar, senão você vai estar invadindo o país em vez de imigrar no país. Né? Se você quer impor alguma coisa e não aceitar o que tem lá, você está invadindo. Se você está indo lá porque você quer o melhor de lá e você quer participar, você está imigrando para participar na sociedade, para se tornar parte da sociedade. E isso que no longo prazo vai te fazer feliz, na minha opinião. Né? Minha opinião não é minha experiência, porque o Brasil é o terceiro, quarto país onde eu moro. Então, o terceiro país onde eu moro, que não é meu país nativo. Então, bem importante isso, cuidar disso. Mas o básico do básico do básico, o mais importante, é os valores. Né? O que eu gosto muito do Brasil? Eu gosto muito do coração das pessoas. Eu gosto muito que tem muitas pessoas que têm pouco aqui, reclamam. Tá tudo bem, mas todo ser humano reclama. Mas no fundo, sabe ser feliz. Mais do que um canadense, pelo menos um quebequense, que eu tenho mais experiência com quebequense, que tem muita coisa externa, né? Muitas facilidades físicas, materiais, em comparação a um brasileiro, que vai ter o dinheiro para comprar as coisas e parece assim que é difícil chegar num grau de satisfação. Parece que sempre está faltando alguma coisa, é isso que eu sinto. E o brasileiro se contenta do que tem, com mais facilidade do que o quebequense, em geral. Né? Claro que eu estou fazendo plano geral. Mas posso dar um exemplo. Uma pessoa planejou as férias com antecedência, porque lá é um povo que planeja com muita antecedência. Depois eu explico porque tem um histórico disso, tá? Isso vem por causa do colonizador, da neve, do frio, tudo isso. Mas ele planejou suas férias durante um ano a 1 ano e meio com antecedência. Não estou brincando. A maioria planeja com muito tempo de antecedência, tá? E aí chega na hora das férias e chove a semana toda. Ele estava indo fazer acampamento, vamos dizer. Como fica isso? Arruinou as férias. Acabou. E aí a pessoa vai voltar e vai reclamar das férias durante
6 meses, mais ou menos. E planejando a próxima, já começou a planejar. Então, aqui no Brasil, o que eu já vi? Eu já vi pessoas que estavam querendo descer para a praia durante as férias, começou aí, furou o pneu, quebrou o carro, sei lá o quê, teve que voltar, teve que cancelar as férias, chegou em Curitiba, né? Falou bem assim, fazer o quê? Ah, vamos chamar fulano, vamos fazer um churrasco, vamos aproveitar mesmo assim. E aí aproveitou. O que pude fazer aqui, aproveitou. Não deixou o fato que não era como planejado as férias, arruinar as férias. Pode parecer bom para vocês, me encantei com isso, porque eu nunca tinha visto isso com tanta facilidade, tá? Então essa é uma coisa que eu gostei bastante. Falei que não tem muita fé no Quebec, então eu cheguei aqui, não tinha fé em nada, não acreditava em nada. Eu com 5 anos, minha família parou de ir na igreja. Eu não tinha influência religiosa nenhuma. Praticamente gostava muito da história do bom. Bom, acho que voltou, tinha pausado, desculpa. Acho que voltou. Espero que a conexão seja boa. Quem está lá assistindo, por favor, me diga se a conexão está boa ou se não está cortando, às vezes corta. Então, então é isso, né? Eu não tinha fé, né? Daí eu fiquei muito encantado com a força da fé das pessoas aqui, né? Se Deus quiser, essa frase, muita gente falando, ah, se Deus quiser, fica com Deus, vai com Deus. Era estranho para mim isso. Não entendia muito isso. Mas eu via a força da fé da pessoa. E até não era nem um negócio de minha religião, vou te convencer, que no início as pessoas perguntavam para mim, você tem uma religião? Daí eu falava, não. Aí ia 2, 3 horas falando da religião deles, querendo me salvar, me convencer de ir na religião deles. Aí, depois de um tempo, uma pessoa perguntou, tem uma religião? Daí eu falei, ah, sou católica. Que não era mentira, porque eu fui batizada, só não era praticante. E aí a pessoa fala, ai, que bom, então, é importante que você tenha fé numa religião, que você esteja salva. Acabou o papo. Ué, não vai querer me convencer da religião dela? Aceitou assim numa boa? A pessoa, eu percebi assim que a maioria das pessoas só queria que eu tivesse uma fé, uma religião, que eu tivesse assim um norte. Porque é isso que traz na vida da pessoa. Então, para mim, foi uma descoberta bem legal, é uma coisa que incrementou muito na minha vida, tudo isso. E até hoje, estou evoluindo nisso, aprendendo, minha fé está crescendo, e eu estou explorando essa espiritualidade e está me fazendo bastante bem. Então, esse para mim é um ponto positivo do Brasil, que faltava na minha vida, que fez mais sentido, que ajuda a, a passar através das dificuldades. Eu vi durante a pandemia, meu Deus, o povo do Quebec, como sofreu. Eles não tinham assim fé para se agarrar. E aqui as pessoas sofriam também, mas tinham fé, né? Ah, vai dar tudo certo, Deus cuida da gente, se Deus quiser vai dar certo, né? Então eu vi as pessoas não sofreram tanto. Teve muito suicídio no Quebec durante a pandemia. Muitas pessoas deprimidas, com depressão, tudo. Que também, mas nessa parte, assim, foi menos. Apesar de que tinha muita gente em bem piores situações do que lá. Né? Lá o governo dava, acho que era R$ 1.000. Era R$ 2.000 por mês? $2.000 por mês que davam para as pessoas que estavam sem emprego. Então, tipo, teve bastante ajuda. Não precisava estar tão deprimido em comparação ao brasileiro. Então, eu só estou falando um pouco assim de minha experiência. Não, quando eu falei que eu fui na Ásia, que eu fiquei quase 2 anos na Ásia, não me senti em casa, não senti que aquilo lá era meu lar, que aquilo lá era meu povo, meu lugar, que eu era eu, que eu me sentia bem lá. Nada contra essas culturas, adoro essa comida, adoro as culturas chovendo, tudo, mas eu não consegui entrar nisso, não consegui
achar o meu cotidiano nisso. Voltei para o Canadá e eu pensei, não, vou ficar aqui agora, chega, foi difícil. E alguém me convidou para vir para o Brasil para ensinar inglês numa escola. Daí eu falei, eu vou uns 6 meses, sim, porque eu gostava muito de percussão, de dança, e quando eu escutei samba, assim, me apaixonei, assim, pela percussão da samba. Gente, a cuica, que é essa cuica? Uma coisa maravilhosa, parece um macaco gritando no meio da música. Eu me apaixonei, assim. Eu falei, nossa, eu tenho que aprender essa samba, que é isso? Aí eu vim para aprender samba e português, os dois. Eu achei super legal. No Japão conheci uma brasileira que tinha Globo e a gente sentava, tomava vinho e assistia Globo. E eu falava espanhol. E eu não entendia nada. Como que eu não entendo nada se eu falo espanhol e francês? Não entendo isso. Aí falava vocês. Depois de 2 semanas, o que é esses vocês? O que é isso? Não consigo entender. Nossa, eu me matava de rir, assim, não entendia nada. Parecia russo misturado com italiano, com, é, sei lá, irlandês. Era uma mistura, assim, para mim, não conseguia identificar esse idioma. O sotaque do português do Brasil bem diferente. Se você pega francês ou pega português e lê os dois, assim, você consegue entender uns 50, 60, 70% lendo. É muito parecido, muito parecido. Mas quando o francês abre a boca para falar, quando o brasileiro abre a boca para falar, nossa, sotaque, nada a ver, assim, muda completamente. Você não consegue nem reconhecer o idioma, é impressionante. Então era um mistério para mim. Eu falei, eu tenho que aprender esse idioma, tá maravilhoso. Até eu joguei o espanhol no lixo, não gostei mais do espanhol. Não, não, é português que é lindo, eu quero aprender. Então eu vim 6 meses para aprender, eu ia ficar só 6 meses, né? Até meu pai falou para mim, filha, você tem uma filha, você não vai ficar lá no Brasil, não voltar, casar lá e não voltar para casa. Eu falei, pai, só vou 6 meses, né? Eu vou voltar depois. Gente, eu fiquei 13 anos, casei com um brasileiro. Então, meu pai tinha previsto alguma coisa, né? A intuição dele estava boa. Então, eu cheguei aqui, tem coisas que eu não conseguia entender, que era mistério para mim, assim. Depois eu conto o mistério do boteco, essas coisas que eu não entendia. Eu faço outra live sobre os mistérios do, da cultura brasileira por um quebequense. Faço outra live sobre isso. Mas eu, por algum motivo, eu me senti bem, sabe? Me senti bem sem entender por quê. E eu fui convivendo com. Claro, tinha coisas que era difícil para mim, porque era uma pessoa mega não organizada, mas mega planejada, né? Então alguém perguntava, tá a fim de ir no cinema? Eu pegava a agenda, sim, quando? Com caneta, pronta para escrever. Né? Vamos na terça, na quarta, na quinta, o povo me olhava assim, se sentia meio invadido. Aí eu falava, daí a pessoa não, ai, vamos ver, né? Pode ser. Daí não entendi. A pessoa disse, pode ser. Por que a gente não está indo? Ela concordou, né? Eu não entendi essas coisas. Então a cultura é bem diferente, demora um pouco para aprender a cultura. Mas as coisas que eu não gosto da cultura do Brasil são poucas em comparação às coisas que eu gosto. Ou não são tão importantes, vamos dizer, né? Mas mesmo gostando bastante da cultura do Brasil, eu tenho um choque cultural cada ano. Acontece. Eu tenho uma época de saco cheio dessa cultura, não quero mais. Isso é normal. E vai acontecer em qualquer lugar. Aí eu costumo colocar assim, música quebequense, assistir minissérie quebequense, falar com meus amigos, ligar, comer comida quebequense, cozinhar coisa lá, para assim fazer uma mini imersão, me sentir um pouco melhor, né? Lavar a minha cultura ali. E depois eu estou pronta para voltar e mergulhar na cultura brasileira de novo. Isso é normal, vai acontecer, tá? Porque você não vai parar de ser quem você é. Você vai continuar sendo sua pessoa. E você vai se adaptar a uma outra cultura. Então, às vezes, assim, tô cansando, não tô afim. Ai, não, prefiro ficar em casa do que... Então, vai acontecer. Você tem que achar jeito de se renovar, né? Refrescar, e tirar esse saco cheio e recarregar sua bateria cultural, vamos dizer, e depois estar pronto para continuar. Então, mais ou menos isso. Então,
Imigrar para mim, né, vale a pena? Depende do que você está buscando. Se você está buscando uma coisa que aquele país não te oferece, não vai dar certo, tá? Então, não vai só como uma ilusão. Pesquisa bastante. Assiste pessoas que falam de lá, mas toma cuidado. A pessoa tem que estar falando de coisa negativa também. Se ela só fala de coisa positiva, não é a real. Não vai te ajudar a sentir na pele o que, que é. Tem que ter os dois. Se a pessoa só fala de coisa negativa, também não é a real. Tá? Talvez essa pessoa, se depois de 3 a 5 anos, essa pessoa ainda fala coisa negativa, tem algumas perguntas a se fazer. Primeiro, o que está fazendo lá ainda? Se não gosta tanto assim daquele lugar, para que está ficando lá? Volta para casa. Né? Pode estar feliz em outro lugar, se você prefere. Outra pergunta, se perguntar, por que essa pessoa, depois de 3 a 5 anos, ainda não se integrou? Ainda está reclamando de tudo? Por que ela não achou seu lugar? Então, ela tentou ou ela não conseguiu? Por que não conseguiu se ela tentou? Ela se preparou suficientemente bem antes de ir? Porque você viu com a ilusão de achar que aquele sonho é só, vai ter uma desilusão depois. Então, pode não conseguir acordar dessa desilusão para enxergar a realidade. Tem pessoas que não conseguem enxergar como que é o local, mesmo que estão lá há bastante tempo. Continua vivendo na cabeça deles no Brasil. Aquilo lá não é um Brasil, então vai dar um choque cultural. Compara, assim, o americano, eu vou dar esse exemplo, que é típico, o americano que viaja num outro país, que chega no hotel, mas ele quer continuar comendo batatinha, bacon, ovo, torrada de pão branco de manhã, como um café da manhã, e não aceita de jeito nenhum de comer tabule, hummus ou sushi, porque naquele país é isso. Ele quer estar naquele país, mas ele quer estar nos Estados Unidos, naquele país. Então, por que você não fica nos Estados Unidos? Por que você vai no outro país se você não quer experimentar a cultura? Então, tem disso. Mais ou menos isso, gente. Então, eu espero que ajudou, espero que... Meu objetivo hoje é trazer um monte de ponto de interrogação para vocês. E vocês sair dessa live pensando, meu Deus, será que é para mim? O que eu quero mesmo? Que faria que eu estaria bem no Canadá, o Quebec? O que faria que eu não estaria bem? Não sei. Então, anota lá, tudo que você acha que você vai gostar, tudo que você acha que não vai gostar, e depois procura, assim, neve no Canadá, frio no Canadá. Procura alguma coisa para assistir e vê se isso te ajuda a responder a tua pergunta. Tá? Se você conseguir... Alguém que acabou de chegar, que está fazendo... Antes era blog, agora tem muita gente fazendo vídeo, né? Então, eles são mais dispostos a responder as perguntas. Então, tentar conversar com essas pessoas. Eu tenho muitas coisas que eu posso contar, mas eu não sou brasileira. Eu sou quebequense. Eu não posso afirmar para um brasileiro que eu sei como que ele vai se sentir quando chegar lá. Eu cheguei a entender muito bem a cultura brasileira, mas eu não sou brasileira. Ainda eu penso, eu falo com palavras que são em português. Minha entonação é quase lá, né? Sotaque também está quase lá, mas às vezes eu construo uma frase na minha cabeça que é mais francês e que eu traduzo. E soa estranho. Às vezes rude ou seco, porque eu pensei de uma maneira cultural em francês e eu falei aquilo lá em português. Então, não posso ser a referência única de vocês. Eu faço uma ponte entre os dois. Eu gosto de fazer comparação, assim, de mergulhar num no outro, tentar fazer vocês mergulhar em um ou outro, mas tem que realmente pesquisar com brasileiros. Né? É por isso que eu convido bastante brasileiros para falar sobre a experiência deles, para vocês poderem sentir um pouquinho na pele que cada um está sentindo. Né? Então, quinta-feira, daqui 2 dias, eu vou ter uma live com a Fernanda Luz, que é uma carioca, que morou também em Curitiba, foi minha aluna, está há 16 anos também
acho que é 16 anos. Não, acho que eu não perguntei para ela. Mas está há bastante tempo, entre 12 e 16 anos, no Quebec. Ela chegou em Sherbrooke. Acho que chegou em Sherbrooke, sempre ficou lá, eu acho. E agora ela é vereadora de Sherbrooke. Então ela chegou a fazer política e é fisioterapeuta. Então, quinta-feira não perca, porque ela vai falar da trajetória dela e o que levou ela a fazer política no Quebec, né? Pode uma coisa dessa e fazer política no outro país onde você emigra. Ela fez. É um amor de pessoa, tá? Então, não perca quinta-feira. Fala para as pessoas, porque gente brasileiro que faz política eu não conheço muito, né? Mas eu achei maravilhoso essa oportunidade. Tá bom? Eu espero que foi interessante para vocês, que me divertiu é isso. Qualquer coisa, podem comentar. Qualquer ideia que vocês gostariam que eu fizesse de live também pode comentar. Pode ser só eu falando ou convidar outra pessoa também. Então, muito obrigada a todos. Um abraço, um beijo e até quinta-feira. Tchau!